Sejam muito bem-vindos ao canal Geração D. Me chamo Kleber Tomás, esse é um canal de opinião política, de questões do nosso dia a dia. E vamos aqui para mais uma live. Lembrando que essa live está sendo transmitida agora pelo YouTube, Twitch TV, Twitter. E mais tarde ela vai ser colocada lá no Spotify e no Rumble. Então você que acompanha essas outras plataformas, se não acompanha, vai lá conhecer, curta, compartilha. Você que está nos acompanhando aqui ao vivo, já baixa aí o chat e dá o joinha, dá o seu compartilha essa live, põe lá nas suas redes sociais, que isso faz esse conteúdo chegar mais longe. Lembrando que este conteúdo está ao vivo somente para essas plataformas. O Instagram e o TikTok têm seus conteúdos próprios, vídeos mais curtos, vídeos e lives próprias lá dentro da plataforma, sendo que a gente não consegue fazer essa transmissão integrada aqui por limitação dos aplicativos. Então, recados dados, sejam bem-vindos, quem está entrando novo no canal, quem está nos acompanhando pela primeira vez, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Aqui a sua liberdade de opinião é respeitada, seus comentários são exibidos aqui, sua opinião nos importa. Dá o joinha ou dá o negativo, não importa. Só pedimos sempre que mantenha a educação e o respeito, porque é assim que é a vida. A gente pode debater, contrariar um aos outros, mas dentro sempre do respeito e da educação. Então, minha gente, hoje a gente tem um dia que eu não sei se é um dia de comemorar, se é um dia de chorar. Eu não sei o sentimento que a gente tem a respeito do dia de hoje. Hoje a gente está completando 100 dias desse desgoverno aí, desse pessoal aí do anti-horário, da canhota que acabou assumindo o governo aí, que ganharam a eleição. Lógico, a gente sabendo de todos os pesares e pesares, essa eleição aí foi a lá Copa do Catar, né? Foi meio esquisito, foi meio diferente, mas tudo bem, águas passadas, fatos tomados como verdadeiros. Então seguimos em frente. O pessoal do anti-horário está aí 100 dias no governo. E agora, com esses 100 dias no governo deles, o que a gente já pode começar a notar de atos? Vamos entender o que é esse marco dos 100 anos, né? Esse marco dos 100 anos foi lá com o governo do Roosevelt nos Estados Unidos. Ele assumiu os Estados Unidos depois de uma crise muito grande, um problema muito sério que teve lá nos Estados Unidos econômico. Então tinha um desespero por aprovações de leis, por questões econômicas ficassem claras. Então assim, foi muito esperado e foi feito várias atitudes rápidas lá para corrigir o governo, e aí se criou esse marco, criou-se a tradição de lá para cá, que 100 dias do governo era uma marca bacana para se analisar o que o governo tenha feito. Então, seguindo essa tradição, todos os governos foram analisados aos 100 dias, fazem essa comemoração, apresentando seus atos. Então vamos aqui analisar os atos deste governo, 100 dias desse governo da turma do L, o amor venceu, galera aí do anti-horário, né? Então vamos lá. Primeira coisa, primeira realização desse governo, olha que coisa boa, o desarmamento civil. Lembrando que o desarmamento é regulado pela Lei 10.826, conhecido como Estatuto do Desarmamento, mas ela não leva esse nome, pois ela é uma lei que não visa desarmar, ela visa regular. Ela foi feita de forma temporária para que se fosse respeitado o referendo, mas não houve. Ela participou do mensalão desse atual governo que estava lá. Foi indiciado que esta lei foi comprada e ela está aí, ela se respeitar. Essa lei ela é uma norma penal em branco, que tem o quê? Que ser regulada por decreto. Então, Bolsonaro tinha feito alguns decretos fazendo um ajuste temporal. Porque a gente tem que entender que todas as leis elas ficam obsoletas com o passar do tempo. Elas ficam obsoletas no tempo e no espaço. Então precisa fazer adequações. Por exemplo, a gente tem um problema aqui sério de calibres. O Brasil tinha uma regulamentação pífia a respeito de calibres. Foi posto nesse decreto algumas demandas de quem pratica o tiro esportivo. Enfim, o tiro esportivo, com essas novas regulamentações que tinham do governo Bolsonaro, deixava o esporte para pobres, para meros mortais que podiam lá comprar sua G2C, ir lá no clube atirar. Hoje ficou impossível, ficou parado. Isso foi revogado através de um decreto inconstitucional, porque ele avança
em cima da lei, lembrando que um decreto ele é infralegal, ele só pode regular o que a lei não regula, então ele avança nos direitos da lei. E o que esse desarmamento fez? Para quem não sabe, o desarmamento, a indústria armamentista, clubes de tiro, enfim, toda essa galera aí, ela é responsável por 5,4% do PIB. Ou seja, o nosso produto interno bruto é 5,4%. E ela gera 3 milhões de empregos, diretos e indiretos. Então, é uma massa muito grande. Com este decreto assinado dia 1º de janeiro, nós estamos agora com 100 dias de governo, essa indústria está sendo destruída, porque tudo foi suspenso. Por novas regulamentações que não estão vindo, foram tiradas as regulamentações, ninguém pode trabalhar. Já temos notícia de 150, 170 mil pessoas já de aviso prévio só nos últimos 15 dias. Temos uma indústria ruindo, clubes fechando, lojas fechando, o mercado impondo mais 3 milhões de pessoas na fila do desemprego, que já não é pequena. Então a gente imaginar que o amor venceu, os empregos vão voltar, que maravilha, que beleza. Estão pondo 3 milhões de pessoas na fila do desemprego, porque se você não consegue comercializar o que você faz, você fica impedido. E deixando o esporte temerário, porque o esporte ficou perigoso, sem algumas, por exemplo, o nosso esporte de trânsito, que as pessoas tanto criticavam, e é só para fazer um adendo aqui sobre o que é o porte de trânsito. O porte de trânsito é o direito de você pegar a sua arma, municiar, ir até o clube e voltar ou até a competição onde você vai competir. Ou seja, hoje o governo quer que você pegue, vamos imaginar que isso aqui seja uma pistola, você pega essa pistola, põe dentro de um saquinho, e leve desarmado e saia com esse saquinho de dentro de um clube. E aí, inaugurando o Fórum do Desemprego para 3 milhões de pessoas, começaram a inaugurar a saidinha de clube. Pois é, meus amigos, porque agora vai ter saidinha de clube. O cara sai com um equipamento, o qual, primeiro que tem um valor agregado muito alto. A gente tem que imaginar que tem armas de 50 mil reais. Armas vão desde 2 mil reais a 50, 100 mil, 200, 300 mil reais. É um esporte igual Fórmula 1, igual moto, igual MotoGP. Você vai ter categorias mais baratas e categorias extremamente caras. E fora que há o interesse do crime organizado, dos bandidos, para pegar aqueles objetos para cometerem seus atos delituosos. Então você não vai poder vender, você vai sair com aquilo na sacolinha aqui, ó. E aí o ladrão chegar para você, não precisa nem mais te apontar a arma, correr o risco de trocar tiro com você, nada. Ele só fala, meu amigo, entrega essa sacolinha que eu sei que tem uma arma e munição para ir. E aí você já sabe o que essas armas roubadas que vão causar um dano aí, para onde eles vão parar, né? Na sua bunda. É aí que ele vai parar, é aí que ele vai chegar esse armamento. Então, visto que eles estão tentando endossar a narrativa, até então, desde 2016, não foi coisa do governo Bolsonaro, nós podíamos usar uma arma pronto uso para defender o acervo, defender a sociedade, porque, inclusive, se não for, às vezes, um roubo direcionado ao próprio atirador, ao próprio praticante do clube ali, o que pode acontecer? Eventualmente, um bandido pode te sequestrar. Você imagina num sequestro relâmpago, agora que ele abrir a malinha ali que está ali, a sua bolsa, sua sacolinha, ele vê uma arma. Como é que você explica que você não é policial, que você não é militar, que você não é delegado? Como é que você explica? Até explicar que focinho de porco não é tomada, eles vão te matar. E é isso que esse governo quer, matar a população de fome, matar a população de desemprego e matar na bala. É o que eles querem. E aí, essa foi a primeira realização desse maravilhoso governo de 100 dias, governo do L. Faz o L, né? Foi a alta dos combustíveis. Como foi essa alta dos combustíveis? Primeiro, aumentando no diesel a quantidade de biodiesel. Para vocês que não sabem, o diesel, a gente consome um combustível que ele é 90%, até então, até o governo Bolsonaro, ele era 90% de origem mineral e 10% de origem vegetal, que a gente chama de biodiesel, que é a mesma coisa que o óleo de cozinha que você tem aí na sua casa. Basicamente, a mesma coisa com algumas substâncias diferentes. Então, 10% de óleo igual esse de soja aí da sua cozinha, óleo de milho, mamona, linhaça, era adicionado ao óleo diesel tradicional do petróleo. Só que esse combustível é muito caro para produzir esse biodiesel, né? Então, o que o governo fez? Vai aumentar e até 2024 vai chegar a 15%. Então, só por isso, já dispara o valor,
vai causar danos nos motores que são aí imensuráveis, porque os motores não são prontos para andar com esse combustível a óleo, esse óleo mineral. Então vai entupir bico, vai criar borra nos tanques e manutenção de carro diesel. Para quem tem carro diesel, eu tenho carro diesel, aí quem trabalha com frete, trabalha com o seu caminhão, com o seu veículo aí sabe o quanto diesel, a manutenção do diesel é cara, é uma mecânica forte, mas cara. E não só isso, o que eles fizeram? Acabaram, não renovaram a MP de isenção de impostos, ou seja, o governo antigo tinha zerado os impostos federais sobre os combustíveis, então a gente já não tinha aquela parcela. Então 10, 20 centavos, 30 centavos já de coisas federais. E aí aquilo vai. Aí o estadual, eles estão querendo voltar com o ICMS, que era regulado numa taxa, mas o ICMS é cobrado em cima do imposto federal. Então, se o imposto federal voltou, aumenta o ICMS, aumenta o preço. E aí a gente já teve notícia, recebi áudios aqui, recebi denúncias de pessoas que trabalham em postos de gasolina, que tem uma rede aí de postos de gasolina que já fechou 3 postos de gasolina, 3 postos de combustíveis, vai fechar outros até o final do mês. Mandou um vídeo aqui, uma imagem, que eu não consegui pôr ela aqui para compartilhar com vocês, o posto vazio, pessoal ali varrendo, jogado as traças. Por quê? Aumento de combustível, você não consegue pôr o valor, você é obrigado a rodar menos, né? Que nem já estou pagando aqui 6 e taratatau aqui no diesel aqui na minha região. E vou fazer o quê? Então aí a gente tem que acabar segurando com o pé no acelerador, segurando de rodar, evitar de rodar. E aí quando a gente evita de rodar, a gente tira dinheiro daquele setor da economia que vai gerar desemprego, e aí a gente já sabe as consequências, que é aquilo que a gente viu no começo da pandemia, quando os comércios fecharam e as pessoas pararam de gastar dinheiro. Vocês viram o que acontece, quantas pessoas ficaram desempregadas, se não fossem as medidas paliativas, se não fossem as medidas de correção que o governo fez, o auxílio emergencial. Então, assim, esse setor de postos de combustível vão estar muito afetados, vão ser graves. Primeiro, que as notícias ainda são mais tristes, que aí vai vir para frente aqui, a gente vai comentar mais frente o fim das privatizações. Então, agora acabou a expectativa de entrar novos players no mundo do combustível. Então a coisa vai ser feio, a coisa vai ser sinistra aí na alta de combustível. E a alta de combustível, gente, vocês vão ter que entender para vocês que vão parar bem no... Sempre lembrar, gente, é bom lembrar do Alborguete, eu gosto de lembrar. Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. Então essa alta de combustível, você fala, pô, mas eu não tenho carro, eu não tenho carro a diesel. Vocês têm que imaginar que o chuchu que vocês comem, ele é produzido a diesel. Por quê? Porque o trator vai diesel, a colheitadeira vai diesel, a sulfatadora vai diesel, toda a implementação é diesel. Aquele produto é transportado via diesel para o mercado, via diesel traz para o mercado perto da sua casa. Então tudo é a base de combustível, o mundo é transportado nas costas do combustível. Então você imagina, se subir o combustível para o produtor rural, como já subiu, o que ele vai fazer? Ele não vai poder segurar o prejuízo para ele põe para frente. Então a abobrinha, que custava R$ 3,99 lá no Pão de Açúcar, você vai ter que ver aí agora a abobrinha a R$ 4,20, a R$ 4,50, porque o preço do combustível cada um vai pôr, porque aí o produtor rural vai pôr o aumento de combustível no que ele produz, o transportador vai pôr o preço do combustível que ele põe, o mercado vai pôr o preço do combustível que ele vai pagar mais para chegar na gôndola dele. E aí, sempre sobra no último, no elo mais fraco da corrente, que é o consumidor, né? Mas lembra, quando falaram na campanha que era o turma do amor, então eles já estão pondo 3 milhões de desempregados por revanche, porque quando a gente fala lá do desarmamento, os índices de violência só caíram, chegaram a recordes históricos que o Brasil nunca teve quanto à medida, então não tem medida nenhuma. A gente não tem quase ocorrência nenhuma de envolvendo pessoas com armas legalizadas. Tem um ou outro, sim, sempre vai ter. Mas estamos falando de mínimo, pessoas que não dá nem para comparar. Ele já aumentou o combustível, então ele vai matar as pessoas de desemprego e fome, porque aumentando o combustível, em vez de você comprar 4 abobrinhas, você vai comprar 2 abobrinhas, e aí, se numa casa que tem uma demanda de comer 4 abobrinhas, metade da população dessa casa não vai comer, e a outra população vai comer. Então torça para você ser a população da casa que vai comer. E aí, o que a gente viu com toda essa insegurança jurídica, esse descontrole, porque esse governo ataca a taxa de juros, eles atacam a economia, fala do mercado, ataca lá o combustível, ataca os tiros, cheio de ódio com
com o boleto entre os dentes, né? O descondenado aí tá com o boleto entre os dentes, porque ele não vai nem receber no Pix, porque o Pix quem criou é o Bolsonaro sem taxa. Vai taxar o Pix, olha que legal. Já tá lá, que a gente vai falar aqui mais pra frente do calabouço fiscal lá, o arcabouço fiscal. Já tá lá, vai ser tributado o Pix, que legal, né? Imagina o vendedor de pano aqui do Farol que recebia em Pix. Agora ele não vai poder mais receber o Pix, porque não vai valer as transações, não vai compensar, né? Mas é pro pobre, tudo pro pobre. E aí a gente vê lá, empresas deixando o Brasil devido a todas essas situações aí já anterior. Alta de combustível, inviabiliza, a gente já tá vendo aí empresas, a Chevrolet tá dando férias coletivas, outras empresas, acho que a Toyota também já deu férias coletivas. E a gente já conhece, né, todo mundo aqui que tem um pouquinho mais de 20 anos, quem tiver menos ainda acho que não viu isso, mas de quem tem 20 anos para cima, sabe que depois que vem as férias coletivas para a empresa, que ela fecha toda, ela vem o pé na bunda para um monte de gente, né? Então vão ser desempregados. Algumas já montadoras já disseram que vão deixar o país, a Ford já deixou, outras empresas vão deixar o país aí. Ainda não sabemos ao certo, parece que a Citroën, a Toyota também parece, ou vai só ficar uma linha pequena aqui. É o que a gente está tendo, saída. Outras empresas já fecharam, já saíram do mercado. Por quê? Porque a gente tem aí um indício do governo falando a todo momento que ele vai fazer aumento de impostos, que ele vai criar mais impostos, que ele vai gastar sem fim, porque tem uma gastança sem fim. Então, assim, quem tiver um pouco de planejamento está saindo do mercado. Por exemplo, do mercado de armas, aí já saiu um monte de empresa que estava assinado o contrato para vir, outras já estão quebrando, e entre outros setores aí que vão quebrar. É que eu não vou fazer essa especulação, porque às vezes uma informação que a gente solta aqui pode causar um dano muito grande para a empresa, né? E para o pessoal. Mas a gente tem aí notícias de várias empresas que deixou, é só você pesquisar e dar um Google aí. Aí, por que veio tudo isso? Por causa da volta tal, ou seja, voltou aquele monte de ministério, a carreta furacão, vaga pra caramba pra encaixar a companheirada toda tá precisando lá de emprego, pôs nego em tudo, criou secretaria disso, secretaria daquilo, 5 milhões pra Cláudia Raia, 10 milhões pra Cláudia Raia, não sei o que, não sei quanto pra... Eita, Lei Rouanet, voltou a festa, né? E lembrar, gente, que o pessoal tá comemorando, voltou o Ministério da Cultura. A cultura é responsável por 2,4% do PIB brasileiro. E as armas, 5%. As armas estão sendo banidas e jogando essas pessoas, que geram muito mais emprego, geram muito mais renda para todos, jogando na informalidade, mas a cultura vai receber um caminhão de dinheiro, né? Agora, será que eles vão receber o caminhão de dinheiro porque eles têm isso aqui, ó? Eles têm isso aqui, ó, o microfone. E aí com o microfone, eles para ficarem caladinhos, estão recebendo o marchand, o lubrificante, o azeite das engrenagens. É isso aí. Então os artistas estão aí se vendendo, como já se venderam. Por exemplo, a gente teve a Cissa Guimarães. Eu detesto o Bolsonaro, ele é genocida, homofóbico e não sei o quê. E ele é misógino e tudo que podia xingar. Foi mandado embora da Globo e foi contratada a peso de ouro pela estatal lá do governo, que é a TV Pública. Nem sei o nome daquela porcaria que o pessoal chama de TV Lula lá, que ela mandou uma TV do governo. Ela foi contratada a peso de ouro para fazer um programa com audiência que nem tem, que não tem nem audiência. Com quase o dobro do salário do que ela recebia na Globo, né? Então você imagina, se a Globo, que tem audiência, não conseguia pagar um salário melhor para Cissa Guimarães, mas a TV que tem menos audiência vai pagar pra caramba, vai ser legal pra caramba, né? Vai dar certo. Então é isso que a gente tá vendo aí, o aparelhamento estatal. Então as estatais estão crescendo, essa conta ela vai porque gera gabinete disso, funcionários, aí tem cargos comissionados, e aí tem funcionários públicos para alimentar esses ministérios todos, porque esses ministérios não funcionam a lenha, né? Eles funcionam a pessoas que levam papéis daqui para lá. Então a gente vai ver isso aí, esse aumento do parlamento estatal. E aí o que gera os outros problemas, inclusive de empresas deixando o país. E aí a gente teve de novo mais uma coisa boa, né? Porque esse governo, o governo do amor, o governo
não vou nem falar do que é o governo aí, que eu gosto de manter a educação, mas é um governo complicado. E aí esse governo, ele deu agora aqui a perseguição ao agro, porque o agro é fascista, segundo o nosso presidente, ele falou na campanha, repetiu depois que o agro é fascista, né? E aí imagina o agro, minha gente, carregou esse país nas costas, na pandemia. Você não tem uma coisa na sua frente que não tem origem de agro. A roupa que você veste é do agro. Algodão é um produto, algodão aqui, ó, é um produto biológico, um produto de planta. Algodão é uma planta, isso aqui é o agro que produz. A água aqui, ó, é o agro que extrai. A comida que você come é o agro. Tudo é o agro, e esse agro é fascista, e começou essa perseguição. Começou essa perseguição com o que, por exemplo? Eu vou trazer uma coisa para vocês que vendem como uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível, uma coisa, ai que fantástico, pelo meio ambiente, as multas. Gente, entenda o seguinte, quando a gente fala de questões ambientais, as coisas são complexas. Então vamos dizer o seguinte, eu importo uma planta, a qual não é nativa, uma planta de jardim que tem uma madeira. Vou dar um exemplo, o eucalipto. O eucalipto não é uma planta natural do Brasil, ela é australiana, ela é trazida de forma importada para cá. Agora já temos plantas mudas, já temos várias gerações de eucalipto. Então você tem eucalipto. Você pode plantar eucalipto no seu sítio, na sua fazenda, à vontade e cortar de acordo com a sua demanda, para fazer fogueira, para fazer celulose, para fazer, enfim, móveis, o que você quiser fazer com o eucalipto. Aí vamos dizer que você tem lá uma plantação, eles estão olhando por cima lá, estão vendo árvores, né? Eles veem árvores pelo satélite, e aí você corta. Só que é eucalipto, que você pode cortar à vontade, tudo, 100% do que você plantou. Só que chega lá o técnico do IBAMA, ele não sabe que aquilo é eucalipto, ele não tem a certeza. O que ele faz hoje, que era uma regra que o Bolsonaro tinha acabado e o Lula voltou? Ele fazia o seguinte, ele chega e multa você. E uma multa ambiental é milionária. Só que você está certo, você está cumprindo a regra. Eu vou até trazer um exemplo de caçadores aqui que tiveram essa semana. E aí ele multa. Essa multa é milionária, multas de 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio. São multas astronômicas. Que aí ele vai ter que defender. Aí ele vai pegar as notas fiscais lá de eucalipto, pegar a amostra da planta de eucalipto, mandar para um laboratório, contratar a porcaria do advogado. Aí o advogado vai juntar a documentação da nota fiscal dos eucaliptos, vai juntar tudo isso e vai apresentar a defesa para tentar quebrar a multa. É tão fácil, né? Quantas multas de trânsito que vocês estavam certas tomaram aí e não conseguiram recorrer? Porque recorrer é difícil, depois que está feito, está difícil. E qual que é o dano pro produtor rural? O dano disso, ele estando certo, não estou falando dos caras errados. Os caras errados têm que ser multados e tudo. Pois bem, primeiro dano, ele vai ter que contratar um advogado. Então ele ganhando ou perdendo vai ter o honorário do advogado. Então vamos dizer aí por volta de 20 mil reais. Então ele vai ter uma despesa de 20 mil reais, a qual ele não precisava. Ele vai ter lá uma multa milionária. Quando você vai lá na Sicredi, que é o pessoal que mais dá crédito pro pessoal do agro, quando eles olham que tem uma multa para estourar de 500 mil, ele fala, eu não vou te dar. E aí como ele vai pegar o financiamento, o crédito, para investir na lavoura para pagar depois? Porque a gente tem que imaginar que o agro é um negócio de risco, porque você planta, você não tem certeza se aquelas plantas todas vão vingar, se vai ter uma chuva, se vai ter sol, se não vai ter chuva. Então você tem que trabalhar com uma margem. E aquilo é caríssimo, porque vão fertilizantes, vão as sementes, vão insumos. Então normalmente eles pegam um crédito, vão lá e investem no negócio deles. Quando colheita, porque você tem que imaginar que eles fazem um planejamento de um ano. O empregado recebe 12 vezes no ano, a lavoura é cuidada 12 vezes no ano, mas ele só colhe uma vez. Então o dinheiro vem todo bruto de uma vez. Então normalmente eles pegam um empréstimo para aguentar o ano inteiro, para quando chegar na colheita eles repagam o empréstimo lá na Sicredi e pegam seu lucro e assim vai indo. Porque eles só vão colher uma vez, igual que você recebesse uma vez por ano. Dia 24 de dezembro você vai receber tudo que você fez no ano. Então você vai ter que viver o ano inteiro sem ganhar. Então eles põem na frente para pegar depois. Então eles usam esse empréstimo. Com multas milionárias dessa, ele fica arriscado que não. E aí o mais perigoso disso, depois que a multa está aplicada, e se o órgão não entender? E ele perder? Lascou-se.
ele vai ter que pagar a multa. Então ele vai pagar uma multa de 500 mil, de 1,5 milhão, de 3 milhões. Vai ter que entrar na justiça e lá na justiça é reconhecido aí para devolver tudo. E a gente sabe o quanto demora tudo isso. E a gente sabe o quanto isso tudo demora. Então você imaginar que isso é um dano, e o que o Bolsonaro tinha feito? Que ele tinha desfeito? Ficou proibido de você chegar em loco e aplicar multa. Você chegava lá, apresentava uma notificação. Notificação não é nada. Então está notificado. Se em 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, ou seja, 60 dias, o produtor não conseguisse provar que ele estava certo, era convertido em multa. Então, ou seja, ele já tinha uma primeira análise sem estar correndo tempo de multa. Eles já tinham, naquele período, eles já iam estar tendo mais uma camada, porque ele ia responder a notificação, depois ele ia receber a multa, podia recorrer da multa, depois que a multa fosse aplicada, segunda instância dentro do próprio órgão, depois ir para o judiciário, com todas as instâncias do judiciário. Ou seja, você trazia para o produtor rural uma condição maior de defesa de coisas que são reais. Por exemplo, vou trazer um exemplo de vocês. A caça no Brasil, o manejo de animais, de algumas espécies invasoras, é permitido. Por exemplo, o javali é permitido. E nós temos outras espécies invasoras em algumas regiões do Brasil. Por exemplo, aqui Peruíbe e a ilha de Marajó, que tem as maiores incidências de búfalos. Então a gente tem aqui em Peruíbe búfalos selvagens que foram trazidos para serem criados, e os fazendeiros faliram, morreram, o búfalo estourou a grade e virou e foram reproduzindo, enfim, estão lá. Então aqui a gente tem búfalos que são de origens indianas ou italianas, soltos. E temos na Ilha do Marajó também. E também temos no Pampa brasileiro, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e também no Pantanal, que eles chamam de boi marruá, que também são bois que são alongados, né, como eles chamam, fugidos, e já estão na segunda, na terceira geração, que vivem soltos. E esses animais, por eles não terem predadores, eles são grandes problemas, eles começam a causar impactos ambientais terríveis. E aí você veja bem, o problema e o que esse governo está causando. Para ter uma ideia, o javali é considerado o pet do viajante do pé sujo aí, porque ele tem um couro de quase 10 centímetros, não é qualquer arma que você derruba, tem que ser arma de grosso calibre, fuzil, coisa para cima. Ele é um tanque de guerra, ele é puro músculo, ele reproduz absurdamente no Brasil, ele tem linhadas absurdas, ele cruzou com porco, ele invade chiqueiro para roubar porca, é um bicho terrível. E o búfalo é 10 vezes maior. O búfalo no Brasil, segundo o próprio IBAMA, ele é considerado animal exótico, então ele não é animal selvagem, ele é exótico, ele é lá da Itália ou da Índia. E considerado aqui dentro das regras do CIF como boi, como bicho de açougue. Então a gente é considerado bicho de açougue. O boi, que é a carne que você come, ovelhas, búfalos, carneiros, cavalos, mulas. Então são animais de açougue que você pode abater desde que eles não causem sofrimento e para o seu consumo e pode abater. Enfim, caçadores, manejadores foram até o local que tinha um búfalo causando problema para a situação e abateram o búfalo. O que é liberado no Brasil, abater o búfalo, visto essa situação de espécie invasora e parará tudo que eu falei aqui. Pois bem, ele foi preso. Porque já foi dada uma multa e a prisão dele, em flagrante, por abate de animal silvestre, sendo que não é animal silvestre. Só que como o operador ali não conhecia, não tem conhecimento, fez essa meleca. E agora os caras vão recorrer, eles vão ganhar, mas vão ter a dor de cabeça e o gasto. Então o Bolsonaro, a fim de acabar com isso, ele tinha instituído isso. O Lula foi lá e desfez tudo. Então agora os caras chegam, já senta a caneta de primeiramente, já vai... Exatamente, a Globo demitiu quase 50 repórteres, isso, repórteres famosos, mas vão tudo parar lá na coisa da Globo. A mídia está focando no centro de São Paulo para revelar os problemas do governo. A mídia está focando ao centro de São Paulo para revelar problemas do governo. O problema do centro de São Paulo é complicado, eles ficam, né, a esquerda pertence à mídia. Então, assim, a gente imaginar que o cara chega e toma uma multa de primeiro é um problema terrível, é um problema
super agressivo, carnos sem igual para o produtor rural, que não tem fim. Aí nós vamos para o maior absurdo que este governo fez. Foi aprovado no final do ano passado por lei, minha gente, por lei, o marco do saneamento básico. O que é o marco do saneamento básico? O Brasil, com mais de 500 anos de história, ainda tem uma porcentagem da sua população qual não tem acesso à rede de esgoto, água encanada, ou seja, esgoto corre a céu aberto, sem tratamento, que vão parar nos rios, nos lagos, que aí ferra o meio ambiente, isso lasca o meio ambiente. E o que foi permitido com isso? Visto que o governo não dá conta, que empresas particulares pudessem participar de licitações e entrar e produzir e cobrar por esses impostos, como empresas públicas fazem. Por exemplo, se você pegar a sua conta d'água, aqui em São Paulo nós temos a Sabesp. Você que é de fora, e algumas regiões de São Paulo não é coberta pela Sabesp, também caso vocês não saibam. Tem suas próprias, tem algumas outras empresas que são municipais, então cada região tem uma. Por exemplo, Águas de Lindóia tem uma municipalidade lá que cuida, mas vamos dizer do caso da Sabesp, que é a minha cidade, São Paulo, Praia Grande, São Paulo, é Sabesp. A Sabesp ela te cobra o valor da água que você teoricamente consome, porque já é um absurdo que eles cobram o consumo mínimo. Então, ou seja, se você consumir 1 litro de água, eles vão cobrar, acho que é 10 metros, 11 metros quadrados de água, metros cúbicos de água por mês você consumindo ou não. Então já é um absurdo. Aí se você ler sua conta de água lá, você vai ver que o que valor de água que entra, eles cobram de esgoto. E não necessariamente tratam esse esgoto, mas eles cobram. Então, ou seja, essa água aqui eu não retenho, ela volta. Não retém nada no meu corpo, não evapora quando eu cozinho. Tudo que eu venho vai para o esgoto. Então eles fazem esse cálculo. A água entra, então a água sai. Então vamos supor, sua conta de água é R$100, 50 reais de água, 50 reais de esgoto, totalizando 100 reais e mais impostos que você paga. Então é assim que funciona a sua conta d'água. E o marco de saneamento, essas regiões que não tem, eles iam poder cobrar o esgoto e viver. O que o governo do amor fez? E saneamento básico é o mínimo da integridade da pessoa, porque como é que uma criança vai estudar com doenças como cólera, estando com diarreias, estando com verminoses, que isso tudo é oriundo do falta de saneamento básico, isso tudo é insalubre, a pessoa não pode viver sem um saneamento básico, sem poder tomar um banho, sem poder defecar, sem essas fezes, esses detritos serem tratados a contento. E aí o que esse governo fez para regular? Contrariando a lei, fazendo um decreto que fere a lei, mais um decreto que fere a lei, ou seja, virou regra, né? Faz o decreto e vale tudo, né? Permitindo que empresas públicas possam participar sem licitação. É isso que vocês estão vendo, sem licitação, ou seja, uma empresa pública vai poder participar sem licitação, ou seja, um amigo do fulano, o amigo do político lá da cidadezinha, pode falar, ó, me põe lá e o cara pôr e o esgoto, porque assim, para quem não entende às vezes o que é licitação aí, que às vezes a gente acha que todo mundo conhece, mas a licitação é o seguinte, é aberto que nem um leilão, as empresas apresentam o seu projeto, a que oferecer pelo menor valor e maior qualidade, ganha, e ela tem o direito de explorar. Agora imagina, você afasta a licitação, tem uma empresa A que oferece o esgoto por 10, e o prefeito vai indicar o do amigo dele que faz por 50, que vai fazer por 50 e a gente vai pagar 50. E de onde o governo vai tirar? Que aí o anti-horário, aí o pêncio de esquerda, aí o animal ali de esquerda, aí o governo dá. O governo não produz, meu amigo, o governo não produz bosta nenhuma. O governo toma metade do que você ganha ou mais, ele toma de você. Quem produz é você, é eu. O que eu estou fazendo aqui, eu estou produzindo, aí vem a porcaria do governo e toma. Então o governo não produz, o que ele te dá, ele toma de alguém. E ele toma de você. Então assim, aí vai pagar mais caro, ele vai aumentar o imposto. Aumentou o imposto, ele está te tomando mais dinheiro. Quando ele te toma mais dinheiro, você come menos, você viaja menos, você anda menos, e aí você põe seu dinheiro menos na roda, outras pessoas vão receber menos, e daqui a pouco a gente está na Venezuela, na Argentina ou em Cuba, né? Nós vamos estar nesses lugares já, porque é esse o caminho. E o anti-horário fica lá,
O governo tem que dar, o governo tem que fornecer, porque os anti-horários invadiram a minha rede essa semana aqui, ficava, o governo tem que dar. O animal, o governo não te dá nada, o governo toma de você. Pô, o governo toma, o governo vai lá, você produz, ele arranca, ele toma metade. Toma metade, come ou enfia sei lá onde, mas é o que o governo faz, o governo não produz. Pô. E aí a gente imaginar isso, aí começou, né? A coisa maravilhosa, depois da gente ver mensalão, aí vai o anti-horário, volta 13 do cara que foi preso, a gente viu o mensalão. Eu não posso falar que o cara era culpado, porque não houve condenação, eu não vou cair sobre o crime de calúnia. Vai o anti-horário e me põe o cara acabou com o fim das privatizações. E foi mostrado na Lava Jato que as empresas públicas foram lá, mostrado bilhões, milhões, zero pra caramba, que eu não sei nem fazer as contas com essas quantidades de zero, que foram tiradas de estatais e foi pro bolso de um, pro bolso do outro. E aí, esse governo, mais uma atitude dele, fim das privatizações. E eu não sei vocês, mas eu lido muito com estatais. Eu tinha uma empresa de e-commerce, então tinha aqui na bosta do Correio é uma Correio é uma maravilha, eles não vão privatizar, mas Correio é lindo, você não pega uma fila, você pega uma fila, fica num sol que não imagina eu no litoral aqui, saia com caixa, cheio de caixa na sacola, parecendo um muambeiro vindo do Paraguai, fica 3 horas num sol que Deus manda lá para só entregar, porque tá tudo etiquetado, tá tudo, porque o funcionário público tá lá às vezes lá, o cara do Correio tá acessando WhatsApp, tá lá conversando, ele vai tomar café, ele volta, e você fica lá. Se lasque você. E, gente, o Correio, a privatização, o tanto já tá... Pega um amigo carteiro seu, ou procura na internet, Postales. O fundo, a pensão do carteiro foi roubada, e os carteiros, para poder se aposentar, são descontados um valor maior para ele, que é o Postales, para ele conseguir repor o fundo dele a qual eles vão se aposentar. Então imagina, e agora foi cancelada a privatização do Correio, de tudo isso, então para voltar a farra, a indicação de cargo disso, cargo daquilo, 10 milhões de cargo comissionado, e para nada funcionar, né? Uma inatividade. Imagina, eu lido com o Correio e com o Exército Brasileiro. E aí a gente vê o Exército, às vezes demora um ano e meio, para conferir 2 papéis. Você manda 2 papéis, é só conferir, cara crachá. Pra quem lembra, aqui não assistia Zorra Total, tinha lá o Severino. É cara crachá, é só olhar o papel, porque você junta todos os documentos, ele olha papel e dá um carimbaço. Um ano pra isso. E o cara não quer mais privatização, que é o aumento das estatais. E aí você sabe o que acontece, gente, quando as estatais começam a dar merda? Vou trazer um exemplo pra vocês que é bem legal. A baleia é um animal que está em extinção? É. Você sabe por que a baleia... Deixa eu tomar uma água aqui enquanto eu posso. A baleia é um animal que está em extinção. A vaca não está em extinção. Por que a vaca não está em extinção e a baleia está? A baleia está lá quieta no oceano. E ela está entrando em extinção. E a vaca não. Vaca tem pra caramba. Você vai aqui na tua rua, um terreno baldio que tiver, tem uma vaca. Porque toda vaca tem dono. Baleia não tem dono. A baleia é de todo mundo. Aí todo mundo, ninguém cuida, ninguém olha... Ninguém faz nada. A estatal é uma baleia. Agora a vaca tem proprietário. Se a vaca ficar doente, o proprietário vai lá, dá um remedinho, chama um veterinário, porque ele não quer perder a vaca dele. E a estatal é a mesma coisa. E eles acabaram com a privatização. Aquilo pertence a todo mundo, mas nem todo mundo pode cuidar. Ninguém olha. Vira um cabidaço de emprego. E aí o que é mais legal? Quando você coloca pessoas que estão numa empresa sem merecimento, por exemplo... Se você pegar um rapaz que não tem carteira de motorista para caminhão e pôr ele num caminhão, ele vai bater o caminhão. Porque ele, para dirigir o caminhão, ele tem que ter carteira de motorista de caminhão, ele tem que ter tido instrução, escola. Aí você vai pegar um menino e põe lá. Ou um cara que nunca dirigiu um caminhão na vida e põe põe na bolé do caminhão. Ele vai bater o caminhão. Aí sabe qual que é o bacana da empresa pública? Quando bate o caminhão, quem paga é nosso, não é a empresa. Então é indicado lá um monte de político para aqueles cargos que não sabem administrar, que não sabem fazer nada. Por exemplo, sabe o que eu manjo de logística de correio? Nada. Eu não manjo nada de logística, não manjo nada. Se eu for indicado por um correio, sendo eu honesto ou não, eu vou fazer
Mel, vai dar mel, eu vou fazer meleca lá. Porque eu não sei, eu não entendo, eu não sou um cara de logística, eu não tenho formação em logística, eu tenho formação jurídica. E ainda na Unip. Então, assim, vamos lá. Então, você imagina a logística. Então, tem que ser alguém de logística. Se você põe um cara que não tem conhecimento, não tem capacidade para gerir uma empresa, essa empresa vai dar prejuízo, vai ter desperdício de verba, vai ter incapacidade técnica. Você tá pondo... Você entraria num avião pilotado por um cara que nunca foi piloto de avião? É basicamente as estatais são assim, são aviões pilotados por pessoas que não têm brevet de avião. E aí essas empresas vão dar prejuízo, elas não podem quebrar, elas vão lá e entram na conta do governo e saca. E tira dinheiro para recompor o prejuízo delas. Tira o dinheiro. Ah, mas é dinheiro do governo. É, meu pequeno gafanhoto. Mas este dinheiro é seu, do seu bolso. Porque a hora que acabar o dinheiro do governo, que já está para acabar, já acabou, eles vai lá e pega o seu dinheiro mais do que ele já pegou. Porque aquele dinheiro que ele já tinha, que ele já gastou, já era seu. Então ele vai lá e toma mais de você. Então quando cancela as privatizações, para o mercado, para o mundo de economia, para quem tem 2 neurônios, entende que amanhã ou depois você vai pagar essa conta. Por corrupção ou por incompetência. Por um dos dois motivos vai acontecer. E aí é mais uma medida deste maravilhoso governo, o governo do amor. E aí, quem que voltou? O MST, que maravilha. Já nesses 100 dias de governo temos mais invasões do que tivemos em 4 anos do governo Bolsonaro. Invadindo terras produtivas, causando ameaça no agro, estragando o que o agro produz, deixando aquilo com medo, aquilo é usado para extorsão. José Rainha, que é um dos líderes dessa merda, que não é constituído por nada, que nós temos que pedir a CPI já, e a CPI vai ter que sair para a gente ver quais são as ligações, quem sustenta essa milícia. Porque sim, o MST comete ato terrorista. José Rainha extorquia, ele ameaçava produtores, que está lá com a sua fazenda, com a sua produção. Lembra que a gente colhe uma vez por ano? Soja uma vez por ano. Milho uma vez por ano. Tem até um milho safrinha, que é 2 vezes por ano. Mas, vamos dizer, via de regra é uma vez por ano. A cultura, a plantinha tem que crescer. O cara vai entrar, vai destruir tudo. Aí ele ameaçava e falava, ó, eu só não invado, eu tô com os caras aí na sua porta. Se você me der 50 mil, 60 mil. É desse tipo de gente que voltou e já estão lá no governo com ministérios, com secretarias, fazendo ataques a situações absurdas, jogando o homem do campo como alguém. Gente, o homem do campo é a pessoa que mais preserva a natureza, é o homem que mais quer reforma agrária, é o homem do campo. Agora não adianta. E aí, mais bacana que a gente vê que o MST voltou porque é de cunho político, o presidente Bolsonaro foi o mais que deu titularidade de terra, ou seja, chegou e entregou a terra para o documento, essa terra é sua. E o MST, ele é terrorista porque ele faz uso arbitrário das próprias razões. Isso é proibido fazer. Como é que funciona uma desapropriação de terra? Primeiro, para dizer se a terra é improdutiva ou não, quem define isso é um processo judicial que você tem em primeira instância, direito à defesa, apresentar provas, segunda instância e a tribunais superiores. Depois disso, dessa questão jurídica, a terra, sim, pelo juiz é decretada improdutiva. A partir disso, é mandado ao governo e o governo organiza a fila de quem vai receber com as suas prioridades. Não é um grupo que pode dizer. Isso é uso arbitrário das próprias razões. Isso é crime. Isso é crime previsto no Código Penal. Então isso aqui é uma organização de criminosos que voltou e voltou porque apoio, porque esse governo, com 100 dias de governo, nós estamos vendo aí o que está acontecendo. O avanço, por que não avançavam antes? Porque também o homem do campo estava lá podendo defender sua terra, defendendo sua criação. E quando esses gafanhotos entram, eles matam os animais e fazem churrasco, eles destroem plantas. Põe o vídeo aí do MST invadindo, você vai ver eles passando por trator por cima de pomar de laranja, invadiram a sede da Suzano, que estava fazendo experimentos científicos com eucalipto que ia poluir menos no meio ambiente, que ia ser mais jovem.
perdeu uma pesquisa que custou milhões de reais e não tem como voltar, porque foi perdido, aquelas sementes foram perdidas por invasão desses bandidos, e esses bandidos voltaram. Por quê? Porque o L voltou, porque o anti-horário voltou nesses caras. O cara foi lá e, eu vou fazer 13, eu vou tirar o B. Aí ele fala palavrãozinho, meu amigo, vá. Aí vota no cara que fala que quer foder um ministro, que quer foder um delegado. Isso. Aí eu não consigo entender aonde está aí a liturgia do cargo, né? Onde está? Que o Bolsonaro nunca falou que queria ferrar ninguém, que queria foder com ninguém. Mas é isso aí, né? É o 13, né? Demente. O cara que vota no 13 é um demente. E aí, tô aqui olhando pro lado, antes que um demente 13 pergunta, aí que você tá olhando pro lado? Olhando porque eu anotei, porque tanta merda que fizeram que eu tenho que dar uma olhada também, que a cabeça não é um computador, né? Tem que dar uma olhadinha também. Aí a gente teve, maravilhosamente, uma presidente que respondeu um processo jurídico, perdeu o mandato, tá lá por crime de pedalada, tudo certo. Esse o STF não descondenou, foi respeitado todo o rito, foi pro BRICS. Eita! A mulher que assaltava banco, que quase quebrou o Brasil, porque vocês não sabem o grupo que a Dilma participava. E aí, se vocês querem saber da história, procurem Sargento Mário Cosel Filho. É a rua da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse soldado foi morto com um ataque de carro-bomba do grupo da dona Dilma Rousseff. Era um menino que estava no serviço militar obrigatório, morreu na explosão desse carro-bomba e virou sargento. Está lá, se vocês quiserem ver, põe aí Sargento Mário Cosel Filho. Vocês vão poder ver a estátua dele, a história desse menino. O grupo era o grupo de Dona Dilma. Dona Dilma do chefe era a que fazia parte desse grupo. E este grupo, eles tinham por hábitos a expropriação do banco, porque o banco era a responsabilidade capitalista, é o opressor da capitalista, da burguesia. E agora ela vai presidir o banco do BRICS com um salarinho aí de 500 mil reais por mês, né? Uma pessoa que não junta lé com cré vai estar lá no banco. É isso que o Brasil está exportando, é isso que esse governo indicou. Dilma Rousseff respondeu um processo, era expropriadora de banco, e uma pessoa qual não tem nenhum mínimo de princípio. Se fala que aquilo era o ápice da burguesia, que eram pessoas que destruíam a camada pobre, não sei o que, agora está lá num banco, né? Foi lá para um banco. Legal. Top. Aí a gente tem agora o plano de moeda única com o Brasil e a Argentina. Ai, meu Deus, um país que está com inflação. O euro, você vai lá na zona do euro, não deu certo. O Reino Unido saiu do euro e não deu certo. E lá nós temos a Alemanha, nós temos Inglaterra, puta aquela vida, Portugal, Espanha. Nós temos tanta coisa maravilhosa ali na Europa com economias fortes. França. E aí com tudo isso não deu certo. Aí vai dar certo o plano de moeda única. Nosso, Brasil e Argentina, né? Eu sugiro o nome, peso morto, né? O Lanine, né? Sei lá como é que a gente vai chamar essa bosta que eles querem inventar. E aí vocês imaginam uma moeda que o Brasil, que tem uma economia ainda se segurando nas pontas, se equilibrando na navalha, com um país que está lá tendo inflação de 100% ao ano. 100% ao ano, gente. Lá é um absurdo. Você imagina o argentino, quando ele vem para o Brasil, esses argentinos que moram aqui, que vão lá visitar a família, eles gastam, compram qualquer coisa no aeroporto, porque quando eles voltarem lá com a moeda física, não vale nada. Então eles preferem comprar qualquer coisa lá e vir com qualquer coisa na mão, que vale mais do que guardar o dinheiro. E é com isso que a gente vai se associar. E aí a gente ouve os anti-horários, vê aí o canhoteiro, ele fala, ai que bom, a gente está voltando ao cenário internacional, que maravilha, com China, com a Argentina, com Cuba, com Venezuela, com Honduras, né? Nossa, que lugar bom, né? Que reunião boa que a gente está fazendo, né? Que coisa top que a gente está fazendo. É uma barbaridade, é uma coisa sem fim. Aí a gente teve uma coisa, né? Porque aí, voltando lá pro primeiro item, né? O Nine lá, o nosso desgovernante do Brasil, falava que ele queria fechar os clubes de tiro para abrir clubes de leitura.
E aí sabe o que eles destruíram? Puseram fim na Secretaria de Alfabetização. Ou seja, uma secretaria, porque o Brasil, sim, nós temos analfabetos funcionais. Tem pessoas aí que estão na 8ª série, se formam no colegial, tem o segundo, eu não sei mais como é que chama, segundo grau, primeiro grau, não sei mais, ensino médio, sei lá eu como é que chama isso aí. Agora, que elas não conseguem ler, elas só sabem assinar o nome, porque tem a progressão automática, elas não conseguem ler, você dá um texto, ela não consegue interpretar um texto, são analfabetos funcionais. Não podem ser considerados analfabetos, porque escrevem o próprio nome, conseguem identificar as letras, palavras, mas não conseguem ler um texto, não conseguem produzir um texto, não conseguem nada. Então a alfabetização era importante. Com a Secretaria de Alfabetização, um processo que levava 2 anos passou a levar 6 meses no Brasil. Olha que maravilha. Uma criança se alfabetizar em 6 meses. Agora ela vai levar 2 anos para se alfabetizar. Mas aí ele queria fechar os clubes de tiro para criar clube de leitura. Clube de leitura para pessoas que não sabem ler? Porque se você fecha a Secretaria de Alfabetização... Mas eles fizeram uma coisa boa, né? Inauguraram lá o letreiro do Ministério da Cultura. Puta inauguração. Inauguraram também o gasoduto lá, né? Vão financiar o gasoduto lá na Argentina, de xisto, que é uma coisa boa, uma coisa bacana, coisa fenomenal pro meio ambiente. Lá na Argentina com o teu dinheiro. E aqui a gente quase não precisa de gás natural, né? Tão fácil, todo posto tem gás natural. A gente tem reservas de xistos aqui no Brasil que poderia tirar esse gás e a gente pôr aí nos automóveis, nos caminhões. Tem muito caminhão a gás já, que reduziria o custo para nós, mas não, o importante é deixar a Argentina bacana e nós que se lule, né? Nós que se lule. Aí o fim da Secretaria de Alfabetização, de trazer a cultura básica, de trazer um melhor aproveitamento nas primeiras fases da formação cognitiva da criança, se preocupar com isso, acabou. E aí... Fala, mas aí vai o anti-horário lá, o pouco neurônio vai lá e, eu vou votar no Lula porque da diversidade, eu quero falar todos é meus ovos, mano, meus ovos. Aí, tá lá o todos, aí sabe o que eles põem fim, o pessoal da diversidade, que é boa noite pra todos, põe fim na Secretaria de Educação ao surdo. Poxa, Libras é uma educação tão difícil de aprender que precisa ter uma secretaria, precisa ter uma educação, como o Braille. O Braille é algo complicadíssimo, são 2 línguas que precisamos ter pessoas aprendendo, inclusive pessoas que não têm a demanda disso, porque nós precisamos produzir conteúdo para essas pessoas consumirem. São pessoas que vivem na sociedade como nós, são pessoas maravilhosas, incríveis, normais como a gente, que tem demanda. Por exemplo, eu preciso aqui de ferramentas, mecanismos que pudesse legendar minha página aqui para poder o surdo acompanhar minha live, a produção, os livros serem redigidos para Braille, para as pessoas poderem. Então é importantíssimo as pessoas terem domínio sobre essas outras formas de comunicação para poder produzir conteúdo e assim essas pessoas estarem inclusivas. Isso é um governo inclusivo. É o governo inclusivo que só quer dar boa noite a todos, que é um absurdo, que é uma coisa ridícula, uma coisa idiota, mas uma coisa tão importante quanto linguagens de surdo, Braille, entre outros tipos de linguagem. Isso não. Deixa o cara lá e o cara que se funhanhe, né? Aí, não contente, a gente passou a ter o brasileiro diante de todos esses cenários que aconteceram aí, que a gente já viu, vinha de governo Lula, vinha governo Dilma, a gente vinha tudo quebrado, veio os aplicativos aí como Uber, iFoods, tudo. O que esse governo está fazendo? Ameaçando. Mais uma realização desse governo, ameaçar os aplicativos. Quanta gente hoje consegue trazer sua subsistência através de aplicativos de entrega de mercadoria, aplicativos como Uber, Cabify, 99, enfim, N. As pessoas que às vezes conseguem só se encaixar diante do problema, da dificuldade da vida, através de um aplicativo desse, e eles ameaçando. E aí vem um ministro, um animal do ministro desse, e fala, se o Uber sair, a gente manda se o iFood sair, se o Uber sair, a gente manda o Correios fazer. O besta, o animal que fala um negócio desse, a única maneira é um aplicativo dessas, são megas empresas mundiais, que estão dando oportunidade para um monte de gente sobreviver. Isso é uma coisa tão difícil nos dias de hoje.
Falta tanto dinheiro o cara poder pegar o carrinho dele agora à noite e levantar um dinheiro que vai pagar sua conta, que vai poder pôr comida, que vai poder pagar a escola do filho dele, que vai dar um curso de inglês, vai dar um curso de mecânico pro filho dele, que vai dar uma faculdade. Porra, quanta gente que tá aí na faculdade vai fazer um Uber, vai fazer um iFood, vai fazer uma entrega de mercadoria para ganhar o seu dinheirinho, para conseguir manter o seu estudo. E aí vem um cara desse ameaça, e vem esse governo ameaçar. E essas empresas saem, porque se elas não vêm favorável, elas saem, elas são startups, elas são coisas na internet. Eles falam, não vou, eu fecho o aplicativo para lá, eles não têm investimento aqui no solo. Então a gente tinha que deixar muito tranquilo, permitir que essas empresas se regulamentem. Ah, o Uber é ruim, ele explora o motorista. Ok, então por que o cara não vai ser taxista? E é Uber. Depois que o Uber veio, táxi quase morreu. Eu não peguei mais táxi depois que veio Uber na minha vida. Eu nunca mais entrei num táxi na minha vida, nunca mais. Quando eu entrei ainda, eu entrei obrigatório. Foi quando eu esqueci de renovar minha carteira, tive que renovar. Ainda o filho da mãe do taxista ficou passando na frente do poupa-tempo para correr o taxímetro, porque a corrida era curta e Uber não acontece isso. Né? Então assim, por que será que o táxi morreu, né? O Uber te leva legal, são pessoas bacanas, são pessoas da hora, motoristas bacanas. O pessoal da entrega é bacana pra caramba, os aplicativos de entrega, os aplicativos dos caminhoneiros, legal pra caramba, pessoal aí se virando, acompanho vários canais aí de amigos caminhoneiros aí que fazem esses aplicativos, puta, bacana, o cara se virando, empreendendo, já comprando o segundo caminhãozinho, tocando a vida e ver um cara desse ameaçar e querer pôr fim a essa oportunidade que o cara tá construindo, né? Porque a máfia, porque é isso que a esquerda faz, ela quer reservar para os amigos do rei, para os amigos deles. Aí vai ter a JBS, que virou a maior exportadora de proteína animal do mundo. Por quê? Dinheiro do BNDES, investimento, ferro concorrente deles, fiscalização, multa, e os caras nada de braçada, né? Então só sobrevive quem beija o anel do rei. E aí a gente veio para mais uma realização deste governo, uma realização também boa. Plano de censura das redes sociais. Minha gente. Porque a rede social mostrou aí que a gente é capaz de eleger pessoas, o conteúdo, a gente não está deixando a vida deles ser fácil. O que a gente está fazendo aqui hoje é importantíssimo para frear esse governo. Ou frear qualquer governo errado, porque é divulgação de conhecimento, é divulgação de estudo, é divulgação de capacitação das pessoas, e eles querem reduzir isso para virar uma ignorância, para ficar lá só a informação do consórcio, um rapaz que nem eu não poder aqui abrir uma live, pegar meu microfone e falar para vocês o que eu aprendi, o que eu estudei, porque eu estudei pra caramba, eu me esforcei pra caramba para estar aqui, e me esforço, leio todo dia, faço curso, vou estar fazendo essa semana dois cursos essa semana inteira, sobre política, direito, para poder trazer o melhor, eu não vou ficar impedido, fico na mão do consórcio. É isso que eles querem, reduzir a oportunidade, porque essa oportunidade dá liberdade. E liberdade é o que toda esquerda não quer para você, liberdade. Então, no plano desse desgoverno de 100 dias, está aí o fim da liberdade, que foi capaz de eleger um presidente sem hora de televisão, que é capaz de permitir que a gente faça o que nós estamos fazendo aqui juntos. Vocês aí do lado de vocês e aqui do meu lado. Porque cada um de vocês é um produtor de conteúdo lá na rede social de vocês, estão divulgando informação, estão aprendendo. É maravilhoso, hoje a gente vê pessoas de tudo quanto é classe social, de tudo, discutindo política, aprendendo coisa, aprendendo na internet, podendo estudar, podendo vencer na vida. E é isso que eles não querem vencer na vida, eles querem que as pessoas sejam tristes, que as pessoas sejam sofridas, porque enquanto elas forem sofridas, que elas forem tristes, ficam na mão deles, ficam vivendo de esmola, ficam dependendo de esmola, de alguma esmola que o governo invente, com um nome bonitinho, fofinho e colorido. E é isso aí que a gente está vendo nesses 100 dias de governo. E aí, para você agora, meu amigo cristão, que fez 13, você que é cristão e fez 13, é para você isso aqui. Essa aqui é o parabéns para você. Que eu vi lá cristão falando, a igreja não vai morrer. A igreja nunca morreu com mais perseguição. Tá aí, ó. Fim da política de aborto. O Brasil retirou o que impedia de políticas de aborto, de abortivo. Então você que é cristão, que fez o 13, que nenhum e nem outro me representa, parabéns, tá aí, ó. Aborto está de acordo com seus princípios, está de acordo com os princípios de Deus. Você que é cristão, você segue esse princípio? Tá aqui, ó, um governo que não segue. Você acha que um governo que não segue essa política te representa? Então fica aí para você, parabéns. Que eu vi muito ali, principalmente o pessoal do MBL, uns cristãozinhos do MBL,
falando, ai, nenhum e nem outro me representa. Tá aí agora. Política do aborto cancelada, anti-aborto cancelada. E vamos ver coisas feias vir por vir aí. E quem não defende a vida, sei lá o que defende. Né? E a gente teve apresentado semana passada o arcabouço fiscal, qual vocês quiserem aprender mais profundamente, vejam a live. Aí a gente teve uma live no canal. Temos um vídeo aí a respeito do arcabouço fiscal, do calabouço fiscal, porque isso vai ser uma merda, não vai funcionar. Um negócio que você gasta, deixa de gastar muito ou gasta pouco, mas sempre gasta, nunca para o gasto, nunca freia o gasto, nunca diminui despesa. É o dinheiro que vai brotar de tudo quanto é lugar. É uma maravilha. É só um economista do calibre do Haddad que era capaz de criar o arcabouço fiscal. Ou seja, eu gasto mais quando eu ganho. Então vamos lá. O exemplo que eu trouxe para quem não acompanhou a live aí, mas dá um pulinho lá, assiste, foi uma live bacana, o pessoal participou, foi legal pra caramba. Você ganha 5. Você pode gastar no máximo 4,5. O que eles vão fazer? Olha, se nesse ano eu ganhar 5, eu vou gastar 7. Aí se no ano que vem eu ganhar 10, eu gasto 12. E aí se no outro ano eu voltar a ganhar 5, eu gasto 7. Ou seja, essa conta vai fechar bacana. Ela vai fechar sempre. Você não vai entrar no vermelho nunca, né? Nunca, nunca, nunca. E aí, para fechar, eu acho que essa é a mais preocupante e a que a gente vai bater mais papo aí sobre ela. Inaugurou-se a perseguição política a opositores. E vamos lá. Não vamos confundir criminosos com opositores políticos. Criminosos são criminosos, não importam que bandeiras que vistam, que cor que vistam. Então, quem entrou e quebrou prédio público, responda pelo crime de depredação de patrimônio público ou as tipificações penais a quais couberem as ações deles. Agora, manifestação, posicionamento político. Hoje eu estava vendo uma debatedora imbecil, que até foi chamada ali pelo o Fernando Capês, acabou chamando ela de mentirosa de forma elegante, e ela riu, não conseguiu nem se defender, se defendeu. Falando que ela não liga para a direita, que a direita pode existir, só não pode existir a extrema direita. Aí ela definiu a extrema direita, todas as pautas da direita, ou seja, pode existir toda coisa que for esquerda. Pode ser uma coisa que seja esquerda chamando direita, mas esvaziando todas as pautas. Então, criminosos são criminosos, mas as nossas pautas estão sendo tratadas como extrema-direita. Liberdade armamentista não é de extrema-direita. Todo mundo que for de direita tem que ser adepto à liberdade de arma, porque é uma liberdade individual. Livre comércio, não importa o espectro dentro da direita, como você se identifica, cabe para todos. Menos Estado e mais liberdade cabem para todos. Temos nossas diferenças, os conservadores com alguns hábitos, outros com outros, que vê ali às vezes a presença da religião e de alguns conceitos religiosos dentro da política diferente. Ok, aí a nossa é diferente, mas isso não nos faz diferente. Mas são algumas pautas que são cerne que eles estão colocando como extrema-direita. E sim, extrema-direita e extrema-esquerda pode existir. O que não pode existir são atos criminosos. Agora, extrema não quer dizer, se um cara acha, lá, extrema-direita, que ele acha que não deve existir governo nenhum, que as pessoas devem se organizar sozinhas, é um direito dele, ele que produz estudo e prove aquilo, se candidate, se eleja e faça aquilo, isso não é crime. Como o cara que acha que a esquerda total lá, a extrema esquerda, que o Estado tem que controlar tudo, você tem que pegar o seu filho e entregar para o Estado educar ele e fazer... Meu, é direito do cara. Não se pode criminalizar condutas de espectros políticos. O que tem que se criminalizar são crimes. Você praticou crime, você é de centro, você responda pelo crime que você praticou. Você é de direita, praticou crime, responda pelo crime que você praticou. Você é de esquerda, praticou crime, responda pelo crime que você praticou. Agora, sabe o que é isso, minha gente? Isso aqui é o espiral do silêncio. Eles querem criminalizar, eles querem perseguir o opositor, eles querem que vocês tenham medo de falar, eles querem
tenham medo de produzir conteúdo, que você expresse sua opinião. Eu vejo aqui a queda que teve no número de lives, de interações. Às vezes as pessoas estão com medo, elas assistem, mas não dão nenhum joinha, não curte, não compartilha, porque elas estão com medo. Não tenham medo, porque justamente quando avançam em cima do nosso direito, nós temos que avançar contra. Toda vez que avançarem um passo na nossa direção, nós avançamos 2 na direção deles. De forma ordeira, educada e pacífica, sem cometer crimes, respeitando o campo das ideias e das ideologias. É isso. Mas a gente não pode se acovardar, e eles estão querendo fazer isso, porque eles querem existir de forma única, eles querem que a direita seja varrida. Porque lá eles têm os 50 tons de vermelho deles lá, que é PSOL, PT, PCdoB, eles têm várias categorias, PSDB, Alckmin, Lula, eles têm os 50 tons de vermelho deles. E eles querem que todo mundo que estiver do outro lado sejam varridos, porque eles fizeram isso no mundo inteiro onde eles entraram. Veja lá na Nicarágua, veja na China, veja em Cuba, Venezuela, Argentina, onde eles entram assim, Coreia do Norte. Só que é responsabilidade nossa manter o nosso direito, porque um direito, minha gente, não é dado por ninguém, é conquistado. A sua liberdade, você não ganha, ou você conquista ela e mantém ela, ou lute por ela, porque é só assim que você vai ter direito à sua liberdade. A sua liberdade nunca vai ser dada por ninguém. Então a gente se esconder e ir para debaixo da cama não adianta nada. Agora é hora de falar sim de política, é hora da gente conversar, é hora de a gente mostrar que a gente é bacana, que a gente é educado, mostrar os nossos princípios e ir para frente. Porque assim nós vamos manter vivo e vamos nos manter livre. A liberdade nunca vai ser te dada. E se ela for dada para você, ela não é liberdade, ela é uma escravidão disfarçado. Então, para você ser livre, lute pelo que você pensa, pelo que você acredite. Não lute fisicamente, a não ser que seja o extremo último caso necessário. Lute no campo das ideias, no embate, não se acovarde, não tenha vergonha do seu posicionamento político, do seu posicionamento ideológico, tenha conhecimento, tenha argumentos. Recomendo vocês, entrem na página do Pavinato, ele vai estar fornecendo um curso de política muito bacana, que vão ser vídeos gravados gratuito. Terça-feira, se eu não me engano, Eduardo Bolsonaro vai fazer um workshop também gratuito no canal dele no YouTube, disponível para todos vocês. Se vocês quiserem também, nós temos aqui o Padrim, que vão ter cursos de política. Você se inscreve no Padrim, você vai ter acesso a esse curso de política, são lives, são grupos de WhatsApp onde eu vou disponibilizar materiais, coisas bacanas para vocês. Então se informem, não tenham vergonha, vão debater, vão conversar, vão sempre manter a educação e vão propagar as nossas ideias, os nossos princípios. Porque sim, estão a fim de caçar os nossos direitos, estão a fim de nos calar. E liberdade assim, ela tem que ser conquistada, mantida e respeitada. Certo, minha gente? Então acho que para essa comemoração de parabéns para esse desgoverno, essa meleca que as pessoas do Brasil se colocaram, que não se colocamos, peguem vocês aí suas enxadas, vamos se preparar porque essa conta vai ser cara. O elenco desse filme é ruim, é um elenco ruim. Então esse filme vai ser tenebroso, vai ser sem sentido esse enredo, vai ter falha de script, vai ter falha de enredo, vai ser ruim porque o elenco é ruim. Então vamos se preparar, mas vamos seguir confiantes, vamos fazer a nossa parte. Mudanças boas vão vir mudanças boas, mudanças maravilhosas. Nós temos ano que vem já eleições para prefeito e vereador. Se você tiver condição, ocupe um cargo público, faça parte da sociedade, se envolva na sociedade. Se você não tiver, se envolva nas questões partidárias, se filie ao partido, ao PL, que está encabeçando a direita. É importante esse partido ficar gigantesco. Apoie os candidatos do PL, apoiem pessoas de direita no seu município. Para de votar no Chiquinho do Gás aí para vereador e vote num cara que tem princípios, que tem ideologia. Para de puxar o saco do prefeito que só te dá migalha e te bate chicote nas costas. E exija um prefeito sim que respeite sua liberdade, porque eu vejo aqui no meu município, eu vejo aqui em Praia Grande, a prefeita aqui, Raquel Chini, ela fechou gôndola na pandemia, impedia que você comprasse produtos. Tomei banho de água de chuveiro frio porque eu não podia comprar uma resistência no mercado. Não podia secar minha batata porque eu não podia comprar papel toalha porque eram produtos proibidos. E fica nego babando o ovo dessa
prefeita, fica pondo pessoa que não respeita a liberdade, pondo fotinho, publicando coisa com ela. Porra, até que ponto? A sua liberdade vale quanto? Uma pessoa que faz aquilo, você vai propor ela no governo? Primeiro momento que foi pedido que tivesse coragem, que fosse um líder de verdade na história desse país, no Covid ela fechou gôndolas de mercado. E aí o Chiquinho do Gás, o fulano do seu bairro, fez isso. Prefeito de São Paulo. Então vamos começar a olhar e ter seriedade no município, porque às vezes a gente fica aqui discutindo coisas do federal, mas a gente tem que começar pelo município, porque o seu dia a dia é influenciado pelo município. É no município que a maior parte dos seus problemas mora. Então a gente tem que começar aí a pôr a nossa política já a partir do ano que vem na base, para a nossa vida começar a ser uma vida melhor, digna, porque nós temos direito de ter uma vida boa. Enquanto a gente não fizer um país de ponta a ponta bom, não adianta a gente ficar querendo eleger a cereja do bolo, porque tá todo mundo aí, o Bolsonaro tentar voltar em 2026. Não adianta nada o Bolsonaro voltar em 2026, a gente tem um prefeito que fecha lá gôndola de mercado, tem a porcaria de um governador que bate nas pessoas que estão na praia. Entendeu? A coisa tem que ser liberdade. O vereador entendeu que é liberdade, o prefeito entendeu que é liberdade, o governador entendeu que é menos Estado e mais liberdade, o deputado federal, o deputado estadual, o senador, e assim sucessivamente até chegarmos no presidente. A gente acabou entrando nessa festa com a cereja do bolo e não tínhamos o bolo. Então você vê que os avanços foram pequenos, em 100 dias conseguiram desfazer tudo o que foi feito em 4 anos. Então vamos começar agora pela base do bolo até a gente chegar na cereja. 2026 vamos chegar na cereja de novo, mas precisamos começar pela base desse bolo. Vou dar uma lidinha aqui nos comentários. Estão com o objetivo de extinguir a gente, realmente. Essa é a meta deles. Pessoas fazem isso, adulam esses políticos ruins visando interesses próprios, eu acho. Sim, sim. Coronelarismo. Coronelarismo. Eu vou agradar o prefeito, você vai ter que trombar o prefeito. Aí a tua moral é suficiente para não chegar na cara do cara e falar que você fez isso. Eu acho um absurdo. Uma prefeita aqui fechou gôndola de mercado, o nego tem que passar e não olhar na cara de uma mulher dessa. Pode olhar na cara de uma pessoa dessa, porque ela não respeita o mínimo de liberdade quando foi pedido. Agora que tá tudo bem, eu respeito a liberdade, eu vou pôr não sei o que na escola, eu vou carrinho para a escola. Vai se lascar agora que você não precisa. Primeira vez que foi exigido, mostrou o verdadeiro caráter, porque as pessoas só mostram o caráter dela quando elas são exigidas. Vamos ver aqui outros comentários. A mídia estamos sentindo no bolso o preço do mercado. No mercado, a mídia é totalmente calada. Exatamente isso aí. No bolso é o que vai doer. E é pior que é o órgão que mais dói na mão da gente, né? Boa noite. O molusco é o devastador na empresa. Efeitos estão visíveis. Exatamente. A gente tira aí Paulo Guedes e põe Haddad, não tem como não ser ruim, né? Não tem como ser pior. Gente, eu acho que isso por hoje é só. A live deu aí para entender o que foi esse governo. Agradeço a Deus primeiramente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço o carinho de todos estarem aqui até essa hora. Desejo para vocês amanhã um ótimo dia de trabalho, um dia abençoado. Que vocês possam ter uma noite abençoada de sono, que seja uma noite gostosa, tranquila, possam descansar. Muito obrigado pelo carinho. Recomendo e peço que curtam e compartilhem. Recomendo também, vai conhecer as outras redes sociais. O Rumble é legal, o Instagram é legal, o TikTok é legal, Twitch TV é legal, Twitter é legal. Vai lá conhecer essas outras redes, crie suas próprias redes lá também para pôr o seu conteúdo, esteja em todas elas. É muito importante isso, ter capilaridade. E nos ajude nela. E lembrando que a gente tem conteúdos lá exclusivos para o Instagram, para o TikTok. Então fiquem ligados, se inscrevam em todas as nossas redes, que aí você vai ter acesso a todas essas informações. E lembrar que a gente tem o Padrim lá, então é padrim.com.br/geração D777, sem os tios e acentos devidos, sem o C cedilha. Lá é um grupo de membros que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, você contribui um pouquinho para o nosso trabalho, se estiver dentro da sua possibilidade, não estando dentro da sua possibilidade, curtir, compartilhar, estar aqui presente já é maravilhoso. Tá certo, minha gente? Então, muito obrigado, uma boa noite para todos, fiquem com Deus. Hoje não vou falar que foi uma boa noite, porque a gente está comemorando
um pesadelo de 100 dias aí, a lá Fred Krueger, lá Noite de Terror, né? Que a gente parece que tá dormindo, mas quando vê tá acordado, não sabe se tá acordado, se tá dormindo. Esse pesadelo tá terrível. Vamos aí descansar, vamos se recuperar desse baque de 100 dias e se preparar para os próximos, que ainda vai ter lenha ainda para queimar, porque o processo é longo, né? Como eu sempre digo, a luta é longa, dura e árdua, desistir nunca foi uma opção. Então vamos seguir em frente, vamos seguir confiantes, acreditando na vitória, acredito num Deus vitorioso. Estamos aí defendendo nossos princípios e sempre com bom humor, educação, alegria, coragem. Isso nunca vai nos faltar. E vamos lá levando a nossa ideia longe, tá certo, gente? Uma boa noite, um bom descanso e tenham um bom dia. E fiquem atentos aí que podemos ter lives aí, então acompanhem lá no Instagram, acompanhem aqui e ali, para vocês terem informação mais rápida, tá certo, gente? Tchau, tchau, boa noite, até mais.